Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Eu li nessa tradução porque eu gosto mais dessa tradução. Tem a outra tradução que diz assim, olha, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Mas eu gosto mais dessa, o reino de Deus está dentro de vós. Pode se assentar no nome de Jesus? E como eu sempre digo, espero ser instrumento de Deus na sua vida aqui na igreja que está no culto presencial, e também na sua vida aí, que está nessa live aí, participando com a gente de mais um culto no nome de Jesus. Espero que Deus possa usar a minha vida como usou aquela mula ali, para repreender Balaão, quando Balaão estava indo para um caminho tortuoso, para um caminho que não era o desejo e a vontade de Deus. Nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus, os fariseus interrogando Jesus. Os fariseus, eles viviam sempre interrogando Jesus, eles viviam sempre fazendo perguntas para Jesus, e algumas perguntas muito capciosas, algumas perguntas com maldade, para tentar pegar Jesus em alguma coisa. E nós vemos eles interrogando aqui a Jesus e perguntando quando que viria o reino de Deus. E Jesus disse para eles, olha, o reino de Deus, quando eles disseram, o reino de Deus está aqui, está ali, está acolá, não vá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vós. Então eu preciso entender isso. Primeiro, eu preciso entender que reino, quando se fala de reino, fala de algum lugar, de algum espaço que tem um rei que comanda, que tem um rei que dá as ordens, que tem um rei que também pune. Então esse mesmo rei que dá as ordens e dá as bênçãos, é o mesmo rei também que pune. Então, tem muitas pessoas que vivem só um Deus de amor, que a gente pode pecar, que a gente pode fazer e pode acontecer, porque Deus é amor, e ao final todos nós vamos para o céu. E na verdade não é isso. Deus é amor, e tanto que Ele é amor, que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus me amou de tal maneira, que Ele deu o Filho dele. Mas Ele deu o Filho dele, para que se eu ou você não aceitarmos esse projeto de salvação, tenha punição. Deus quer que alguém vá para o inferno? De jeito nenhum. Nunca foi o projeto de Deus que um ser humano fosse passar a eternidade no inferno. Mas se eu e você não quisermos ter um compromisso com o reino de Deus, ter um compromisso com a palavra de Deus, Deus não pode fazer nada, Deus não pode ir contra a palavra dele. Ele já deu o Filho dele na cruz por mim e por você. E eu queria falar estou só dando uma introdução do reino de Deus, o que é o reino de Deus. E eu queria nessa noite, eu pedi a Deus uma palavra e eu queria falar sobre 4 coisas do reino de Deus. Tem muitas coisas, que se o tempo desse eu falaria de umas 7 aqui, mas como o tempo não dá, eu vou tentar falar de 4 coisas aqui, nesse tempo que a gente tem aqui no nome de Jesus. Se você tiver uma caneta, anote, medite nessa palavra, deixa Deus falar com você, abre o teu coração, abre o teu espírito para Deus. Primeira coisa, queridos, que a gente vê, que tem no reino de Deus, coisas do reino de Deus, é humildade. Olha que coisa interessante, Jesus ele brada e ele fala assim, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E as revelastes aos humildes, porque assim foi do teu agrado.
Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim, olha, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Humildade, queridos, vem de dependência. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, você que está nessa live, você já conviveu com uma pessoa arrogante, com uma pessoa orgulhosa. A pessoa arrogante, a pessoa orgulhosa, a primeira coisa, ela não admite que errou. Ela está sempre certa em tudo que ela faz. Se ela casa, deu errado o casamento, se for o homem que estava errado, era a esposa. Se for a esposa que estava errado, era o marido. Se ela faz qualquer coisa que dá errado, ela fala assim, não, o erro, vamos dar um exemplo, se ela trabalha numa empresa, deu alguma coisa, o erro foi do meu patrão, não foi meu. Essa é a pessoa arrogante, a pessoa orgulhosa. E o reino de Deus não tem lugar para o orgulho. A Bíblia diz assim, olha, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Então o reino de Deus, uma das características do reino de Deus é a humildade. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, enquanto mais você conhece a Deus, enquanto mais você conhece a Jesus, enquanto mais você conhece o reino de Deus, mais humilde você se torna. Pessoa arrogante, que quer pisar em todo mundo, que quer se mostrar melhor do que todo mundo, ela nunca conheceu o reino de Deus. Pessoas que querem só apontar o dedo para as pessoas, acharem que tem um rei dentro da barriga, querido, nós temos que ter um rei no coração e não na barriga. Porque o rei na barriga faz a gente ficar orgulhoso, faz a gente achar que a gente é melhor do que as outras pessoas. Coloca a gente num patamar acima, a gente começa a olhar as pessoas de cima para baixo. Isso nunca foi reino de Deus, isso nunca é o reino de Deus. O reino de Deus, ele consiste em humildade. Jesus, ele disse assim, olha, Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe por que tem muito crente cansado? Sabe por que tem muitas pessoas cansadas do ministério, cansados da igreja, cansados do irmão? Justamente porque não tem aprendido Jesus. Porque Ele é o único descanso para a nossa alma, irmãos. Não é mulher, não é sexo, não é drogas, não é bebida, nada disso traz descanso para a nossa alma. Não é um relacionamento. Tem pessoas que acham, não, se eu arrumar uma namorada, se eu tiver um relacionamento, com certeza minha vida vai melhorar. Não, queridos. A verdadeira paz é quando nós aprendemos Jesus. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha para vocês verem o diabo. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele era Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Ele regia a orquestra dos céus. A Bíblia diz que quando ele abria a boca, saía louvores de dentro dele. E um dia a arrogância, o orgulho entrou dentro dele. E ele falou, vou construir um trono maior do que Deus. E vou fazer isso e vou fazer aquilo. E a Bíblia diz que ele caiu. O orgulho dele fez com que ele caísse. Queridos, o orgulho nunca fez parte do reino de Deus. Entenda isso. Enquanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Enquanto mais humilde você é, com mais misericórdia você olha para a vida das pessoas. Você já viu aqueles crentes, irmãos, que o irmão peca, ele já vai com 200 versículos condenando o irmão para o inferno. Ele não tem um versículo de misericórdia. Ele não tem um versículo de graça, do perdão de Deus. Será que eu merecia o perdão de Deus? Será que você merecia o perdão de Deus? Para começar, eu falava que eu não queria ser crente. Eu falava, Deus me livre esse negócio de ser crente, pôr uma Bíblia debaixo do braço, ficar indo para a igreja, ficar dizendo aleluia e glória a Deus. Eu não queria ser crente. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não levou em conta os meus pecados. Então a primeira coisa, o reino de Deus é humildade, é sermos humildes, é reconhecermos que nós somos filhos do rei, que nós fazemos parte do reino de Deus, mas isso não nos faz melhor do que ninguém.
Enquanto tem pessoas que às vezes ele tem muitas posses, tem muitas riquezas, tem muito dinheiro, ele acha que ele é melhor do que os outros. E quando ele morre? Iguala todo mundo. Ele vai para onde? Para o cemitério. A alma dele vai para onde? Para o céu, se tiver o reino de Deus dentro dele. Porque as pessoas às vezes lêem aquele texto lá quando Jesus falou do jovem rico. Queridos, rico também vai para o céu. Desde que ele não coloque a sua esperança, a sua confiança nas riquezas. Todos os ricos não estão condenados ao inferno, não. A pessoa pode ter rico, pode ter dinheiro e não colocar o seu coração naquilo. O problema daquele jovem é que Jesus conhecia ele. E Jesus sabia que ele era como é que eu digo? Um formalista. Ele conhecia a letra, ele conhecia a lei, mas o reino de Deus não estava dentro dele. Tem um texto em Romanos que diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito. Então esse é o reino de Deus. A segunda coisa, queridos, para que nós possamos ver se nós estamos enganjados no reino de Deus ou não. A primeira é humildade. A segunda é perseverança. Perseverança. Sabe por que você está caminhando com Jesus até hoje? Você está aqui nesse culto? Porque você perseverou. Para e pensa um pouquinho. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes aconteceu uma situação na sua vida que você falou, não dá mais, eu não quero mais, não vou continuar? Mas o reino de Deus está implantado dentro de você. E aí você falou assim: vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena. Queridos, não foi uma nem duas que eu pensei em desistir, não. Foi várias vezes. Teve situações na minha vida que eu olhei e falei assim: meu Deus, não dá mais, Senhor. Eu não aguento mais. E aí de repente vinha uma palavra aqui, vinha uma pessoa e falava uma coisa comigo. A perseverança, queridos. Tem um texto em Lucas que diz assim: olha, na vossa perseverança você vai conquistar a sua alma. Entenda uma coisa, irmãos, Deus me conquistou, conquistou você. Quando algum pastor fez um apelo, um irmão, não sei, numa célula, fez um apelo para você, e você levantou sua mão, entregou sua vida para Jesus, Deus resgatou o seu espírito das trevas na hora. Seu espírito nasceu de novo, mas a sua alma, ela precisa ser conquistada. Só para você ter uma ideia aqui, olha, eu acho que tem poucas pessoas aqui que nasceu num berço cristão, em um lar evangélico. Mas você que não nasceu num lar evangélico, você vai lembrar de alguma coisa do seu passado que era uma coisa indecente, um palavrão que você falava, uma piada indecente que você contava. Isso está onde, irmãos? Está na nossa alma. A nossa alma precisa ser conquistada. E como que eu vou conquistar a minha alma? Através da perseverança. Eu falei sobre isso no culto de domingo, através de colocar a palavra no meu coração e ser perseverante. Porque às vezes, irmãos, nós vamos ficar como se diz aí, numa sinuca de bico. Tem vezes que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. E aí, vai acontecer igual Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim: eu quero seu filho Isaque. Você vai lá no monte e vai sacrificar o seu filho. Queridos, vamos ver a história de Abraão. Abraão já tinha quase 100 anos quando ele conseguiu ter um filho com Sara, que tinha 90 e ainda era estéril. O seu costume de mulher já tinha passado, ela não tinha mais o seu período fértil, e além de não ter o seu período fértil, quando ela era fértil, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus falou para Abraão: Abraão, você está muito apegado a Isaque, eu quero Isaque. E a Bíblia diz que Abraão falou assim: Senhor, tu sabes que Isaque é um milagre do Senhor, e eu sei que se eu sacrificar Isaque, o Senhor vai ressuscitar ele. É isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que às vezes sonhos que nós temos, nós abrimos mão dele e perseveramos para abraçar os sonhos de Deus.
Às vezes os nossos sonhos parecem que são bons, às vezes os nossos sonhos parecem que vai nos levar a lugares altos, mas às vezes, queridos, os nossos sonhos não chegam nem aos pés do que Deus tem para cada um de nós. Perseverança. E quando a gente fala de perseverança, irmãos, a gente precisa falar de José. José estava na casa dos pais dele, era amado pelo pai dele, ele era um dos filhos que o pai mais amava. Por que José era um dos filhos mais amados? Porque Raquel era estéril, Raquel não podia ter filho. E ela deu para Jacó José e Benjamim. Então José era o filho amado de Jacó. E de repente José, ele é tirado do seio da família, tirado do pai dele e vendido como escravo para o Egito. Mas a Bíblia diz que José continuava servindo ao Senhor. Queridos, ainda que te jogue numa cova, ainda que você esteja sendo escravizado, mas continue perseverando, porque na perseverança a vitória vem. Ninguém que desiste tem vitória. Ninguém que desiste. Eu gosto muito de assistir esses filmes que as pessoas ali, ele vai lá e ele perde a batalha, e ele agora vai, cabeça baixa, e ele chega lá, ele começa a treinar mais, começa a treinar, e vai treinando, até ele conseguir ir lá e vencer o seu oponente. Irmão, se o diabo deu uma rasteira em você, jogou você no chão, é porque você estava mais fraco do que ele, então treina mais, prepara mais. Pastor, misericórdia, você está falando um negócio. Ué, você nunca perdeu uma batalha para Satanás, não? Você venceu todas? Eu não venci todas. Eu tenho muitas batalhas que eu perdi. Mas as batalhas que eu perdi não me fez abaixar a cabeça, não me fez recuar, não me fez olhar para trás, me fez prosseguir. Me fez uma coisa, irmãos, que a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada, o diabo ele vai tentar tirar o nosso foco, ele vai tentar desviar o nosso alvo. Ele não fez isso com José lá? Colocou a mulher de Potifar. Imagino eu que aquela mulher era linda. Imagino eu que aquela mulher era uma das mais bonitas ali do Egito. Ele colocou ela no caminho de José para tirar de José a visão. E José falou assim: você é linda, mas o meu Deus é muito melhor do que você. Queridos, as coisas desse mundo podem ser bom, mas não se compara ao que Deus tem preparado para mim e para você. A palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: olha, não penetrou no coração do homem, nem na mente do homem, nem os olhos viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando eu amo a Deus, quando eu tenho um amor especial por Jesus, pelo reino de Deus, pelo evangelho, irmãos, não é qualquer coisinha que vai me tirar do foco, não é qualquer coisinha que vai me tirar do alvo. Eu faço igual Paulo, deixando as coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo, ele diz assim: eu considero como esterco as coisas que eu conquistei até agora. E olha que Paulo, irmãos, ele era um homem bem sucedido. Ele tinha aprendido a lei aos pés de Gamaliel. E ele considerou esterco para ganhar o reino, perseverança. Então, a primeira coisa é a humildade, a segunda coisa é a perseverança. Não desista do seu chamado, não desista da sua salvação, não desista, eu não sei o que você tem enfrentado, você que está aqui na igreja, você que está na live, mas Deus manda te dizer: não desista. Ah, você parou? Então retoma o caminho, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te onde caiu, onde você parou, e começa dali. Um dia você entregou sua vida para Jesus, um dia você se batizou, ou você estava perto do batismo e recuou. Então começa dali novamente. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O diabo vai tentar fazer você desistir, a sua carne vai tentar fazer você desistir, as coisas que não aconteceram, vai fazer com que você desista. Porque, queridos, eu preciso entender uma coisa na minha caminhada no reino de Deus.
Tem 3 tipos de orações, tem 3 respostas das nossas orações. Uma é sim, essa nós adoramos, né? Quando é o sim, a gente planta bananeira, fala em línguas, grita, dá glória a Deus, aleluia. Tem o espere, que aí a gente já fica mais recuado, a gente já fica um pouco tenso. E tem o não. Essa aí é terrível, né? Eu pedi Deus isso e Deus não me deu. Por que você parou de ir na igreja? Eu pedi Deus isso e Deus não me deu. Eu pedi Deus para fazer isso e Deus não fez. Queridos, nós temos que aprender a aceitar o sim de Deus, assim como temos que aprender a aceitar o espere e aceitar também o não. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que o que eu peço para Ele, se vai ser bom para mim ou se vai ser ruim. E Ele sabe de todas as coisas. Então, perseverança. Terceira coisa, novo nascimento. Qual que é o primeiro nascimento nosso? Quando a gente sai ali do ventre da nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe têm uma relação e gerou a gente. Aí ela, estou grávida, falou para o pai. Aí aquela barriga foi crescendo, 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 a gente saiu. Esse é o primeiro nascimento. E aí a Bíblia diz que Nicodemos era um homem que estava ali era mestre, ensinava a lei, mas ele não entendia do reino de Deus. Você viu que Jesus disse? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus, irmãos, ele vem de dentro para fora. Não é eu dizer que sou crente que mostra que eu faço parte do reino de Deus, mas é as minhas atitudes. É as minhas atitudes com o meu próximo, com os meus inimigos, com as pessoas que estão me rodeando. É isso que vai mostrar se eu faço parte do reino de Deus ou não. Porque eu já vi muitas pessoas, com uma frase assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Se vier para cima de mim, vai tomar. Porque eu sou crente, mas não sou bobo. Eu converti, mas a minha mão não converteu, não. Queridos, ou você se converteu por inteiro, ou então não se converteu. Não existe esse negócio de você converter ou sua mão não é convertida, não. Porque sua mão não age sozinha, não. Sua mão, a coordenação da minha mão aqui, sabe onde é? Aqui, ó, é o cérebro. É a mente. É ela que comanda. É a minha mente que manda eu dar um tapa no rosto, dar um soco. É a minha mente que manda a minha boca responder mal. Então, queridos, aquele homem, ele ensinava a palavra, mas ele não conhecia o reino de Deus. E aí Jesus tendo uma conversa com ele, Jesus falou para ele, olha Nicodemo, se você não nascer de novo, ou seja, eu falei que nós nascemos, né? Primeira vez. Nascemos do ventre da nossa mãe. Nascemos da vontade do nosso pai e da nossa mãe. Esse é o primeiro nascimento. Agora Jesus vira para Nicodemo e fala assim, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos, querido, conhecia coisas do reino, ele falou assim, mas Senhor, como é que eu, já sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer a segunda vez? E Jesus vira para ele e fala assim, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o segundo nascimento, o novo nascimento, é quando nós nascemos da palavra de Deus e do Espírito Santo. A palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo vem e revela aquela palavra, e você entrega a sua vida para Jesus. Irmãos, eu lembro que nem crente eu não queria ser, e quando eu assustei, eu estava aqui na frente do altar da igreja, lá em Belo Horizonte, na Quadrangular, eu estava na frente do altar da igreja, chorando e entregando a minha vida para Jesus. E fazendo uma oração que eu nunca esqueci. Eu falei assim, Deus, você quer o caminho da verdade? Nunca deixe eu sair desse caminho. É um novo nascimento, é uma união da palavra de Deus com o Espírito Santo. Igual a geração de uma criança. Como que é a geração da criança? É o espermatozoide com o ovário da mulher. O ovário está fecundo, o espermatozoide vai e ali gera uma vida. Essa é nascido da carne. Agora, o novo nascimento, a palavra de Deus, como está sendo semeada no seu coração aqui, essa palavra entra no seu coração, ela cria uma expectativa dentro de você, o Espírito Santo vem e revela você, mostra o seu futuro, mostra as coisas que você tem feito, e aí você fala assim, não, eu quero entregar minha vida para Jesus.
Eu me lembro que eu falei assim: Deus, eu não quero essa vida mais para mim. Uma vida vazia, uma alma vazia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu sei que naquele dia, foi no mês de agosto de 1990, eu nasci de novo. Eu entreguei minha vida a Jesus e nasci de novo. E no dia 18 de novembro de 1990, eu me batizei. Eu passei pelas águas e confirmei o meu novo nascimento e a minha entrada no reino de Deus. Então, o novo nascimento. Humildade, perseverança, novo nascimento. E o último aqui, irmãos, tem muito mais coisa para falar. O último aqui, olha, fé e amor. Fé e amor. Capítulo 13 de Coríntios, Paulo escreve, ele diz assim, olha, ainda que eu pegue os meus bens e dê aos pobres, ainda que eu deixe o meu corpo para ser mutilado, ainda que eu faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, se eu não tiver amor, eu nada disso serei. Então o reino de Deus ele é baseado no amor e na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, é galardoador daqueles que o buscam. Então, fé e amor faz parte do reino de Deus. O que é a fé? Certeza das coisas que se espera. Tem pessoas que falam assim, a fé é a certeza das coisas que se não vê. A fé não é cega. A fé enxerga. A fé faz a gente enxergar o mundo espiritual. Por que você está aqui? Porque a fé trouxe você aqui. A fé colocou uma expectativa no seu coração. A fé faz a gente enxergar o mundo espiritual. A fé faz a gente entender que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Ou tão real quanto o mundo físico. Sabe qual é a diferença do mundo espiritual e do mundo físico? O mundo físico, ele tem um determinado tempo, principalmente para nós, os seres humanos. Eu estava olhando hoje, pessoal, minha esposa perdeu o tio dela, ele faleceu no sábado de manhã, e aí o pessoal da família colocou lá aquele santinho que eles colocam, aí colocou lá, 1929, 2020. Então, o tio da minha esposa tinha 91 anos, mas cessou, acabou, aqui na terra, acabou, ele não tem mais nenhum contato aqui, mas o mundo espiritual agora, não tem mais 90 anos, 100 anos, 200 anos, não, é eterno, é para sempre, e ele está vivo. A única coisa que aconteceu é que o corpo dele, as células foi morrendo, ele era um homem grandão, forte, a mão dele era uma mãozona que dava quase as minhas duas mãos para dar uma mão dele. E ele foi definhando na cama, e ele morreu magrinho. Então ele partiu para a eternidade. Então a fé, ela faz a gente entender que o mundo espiritual, ele é real. Eu não sei quantos anos eu vou viver aqui na terra. Eu louvo a Deus pelos meus 57 anos, espero que Ele me deixe chegar aos 58 em dezembro, mas se eu não chegar também, eu louvo a Ele do mesmo jeito, que a minha vida pertence a Ele. Mas eu sei de uma coisa, um dia essa minha vida vai cessar, e aí eu vou entrar na vida espiritual, no mundo espiritual. E esse aí é para sempre. Então, fé e amor, nós precisamos ter isso. E engraçado, interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, olha, Deus escolheu as pessoas pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Deus escolheu as pessoas pobres deste mundo para ser ricos na fé. Gente, será que tem maior alegria, maior felicidade do que saber que vamos passar a nossa eternidade com aquele que nos criou? Aquele que lá no jardim do Éden, ele falou assim para Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que tem maior alegria do que essa? De você passar a sua eternidade com aquele que te arquitetou, aquele que te planejou, aquele que teceu
cada vaso sanguíneo seu, que teceu cada coisa em você, cada célula, que formou você, que criou você. Não tem, queridos. E que faz isso é o quê? É a fé. É a nossa fé que nos impulsiona para o mundo espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas, você vai falar para ele do céu e do inferno, ele vira para você e fala assim, que é isso? O inferno é aqui mesmo. Olha o que nós estamos vivendo. Crianças sendo estupradas, e isso e aquilo, aquele outro, o inferno é aqui mesmo. Queridos, o inferno é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Mas a nossa fé faz acreditar, como Jesus escreveu em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Depois eu vou voltar para buscar vocês. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam também. O que faz isso? É a minha fé. É a sua fé, é a nossa fé que faz com que a gente acredite no reino de Deus. Acredita que existe um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que derramou a graça sobre as nossas vidas, mas acreditamos também que existe um Deus que um dia vai julgar os nossos pecados. Se Deus não fosse julgar os nossos pecados, irmãos, queridos, Ele não enviaria Jesus para morrer na cruz. Jesus foi o Cordeiro de Deus, como João disse no capítulo 1, versículo 29 do livro de João. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, quando os sacerdotes sacrificavam o cordeiro pelo pecado das pessoas, aquele sacrifício só afastava a ira de Deus, só arredava o pecado. Agora Jesus veio e Ele tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que foi imolado naquela cruz, é a minha fé que faz eu acreditar nisso. Que faz eu abrir mão das coisas deste mundo, que faz eu abrir mão das ofertas de Satanás, das ofertas do mundo. Eu me lembro, irmãos, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, quando eu trabalhava na academia, e lá tinha uns torneios de futebol de salão, e o meu patrão pegou um torneio de futebol de salão no domingo. E na época eu acho que eu ganhava, vou falar por alto aqui, eu não lembro bem o valor que eu ganhava, mas vamos dizer assim, que eu ganhava R$500 por mês. E ele me chamou e me ofereceu R$1.000 para mim ir 4 domingos. Só abrir a quadra. Ele falou, você não precisa fazer nada, você só chega aqui, abre a quadra, e quando terminar, e fica aqui vigiando, e quando terminar, você fecha a quadra e pode ir embora. Num domingo. Só que eu já tinha entregado a minha vida para Jesus. E eu, desde quando eu me converti, eu nunca, igual eu não consigo aceitar um crente que não vem na escola dominical. Hoje o nosso é CCM, mas é a mesma escola dominical. Um crente que fica dormindo, lavando roupa, limpando casa e não vem para a escola dominical. Porque o lugar de nós aprendemos a palavra, irmãos, é na escola dominical, é no CCM. E aí eu falei, tá, eu vou pensar e vou te falar. E queridos, na mesma hora o Espírito Santo falou assim, esses R$1.000 vale mais do que eu tenho para você no domingo de manhã na igreja? Foi o homem que falou, irmãos, o Espírito Santo. Eu na mesma hora eu estava lavando a escada, fechei a torneira, fui lá e falei, ele chamava Paulinho. Por coincidência eu saí de um Paulinho e entrei no outro. Saí do Paulinho que era dono da academia e vim ser pastor da igreja com o pastor Paulo Mazzoni. O Paulinho é o pastor presidente. E aí eu falei com ele, eu tenho um compromisso na igreja e eles precisam de mim lá e eu não vou poder. Eu abri mão, irmãos, pelo reino de Deus. O que me fez fazer isso? Foi a minha fé. Porque se eu for olhar pela razão, eu falo, poxa vida, eu ganho 500 por mês, eu vou ganhar, só para vir 4 domingos aqui, eu vou ganhar o dobro. Mas quando a nossa fé nos impulsiona, a gente vai para o reino de Deus. Queridos, que Deus possa te abençoar. Quem dera se tivesse mais tempo, né? Nosso tempo já foi embora. Mas que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter falado ao teu coração, queridos. Que você possa entender o reino de Deus, a nossa vida espiritual é muito mais importante do que esse mundo físico. Esse mundo físico vai passar um dia, mas a vida espiritual, o mundo espiritual, ele não passa nunca, ele é para sempre.
Ele é para a eternidade. Fica sobre seus pés junto comigo e vamos orar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, espero ter sido fiel à tua palavra, Pai, e falado não o que eu queria, mas aquilo que a tua igreja, que as pessoas que participaram do culto presencial e participaram da live precisavam ouvir. Pai, o reino de Deus ele é importante, Senhor. O reino de Deus, ó Pai, ele não vem por aparência, Senhor, mas ele está dentro de cada um de nós. Por isso, abençoe a tua igreja, Pai, que está aqui nessa noite, neste culto presencial. Que essa palavra possa ter mexido com cada irmão que está aqui nesta noite. E abençoe também a cada irmão que está na live participando conosco, Pai. Que essa palavra possa alcançar o coração deles também, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Erga sua mão direita comigo, Pai, que o teu grande amor, a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.